Beleza, abre o caderno aí, pra gente dar continuidade à aula de semana passada, fechar isso daí hoje, graças a Deus. E aí depois tem uma lista de exercícios com questões, tanto do Enem quanto da UERJ. Então abre o caderno e, por favor, me fala onde a gente parou semana passada. Sei que a gente estava falando de relevo brasileiro. Vê pra mim se eu cheguei a falar sobre as estruturas geológicas do Brasil, os escudos cristalinos, as bacias sedimentares. Parei nas bacias sedimentares. Tem como passar pra mim, bonito? Até a área de bacia sedimentar. Falei dos agentes internos, certo? Pode passar. Expliquei pirogênese, negativo e positivo, os agentes exógenos, falei também. Pode passar. Estrutura geológica, aí foi aqui que a gente começou a falar, né? Aí pode passar. Eu falei do escudo cristalino. Pode passar. Pode passar. Falei das áreas de ocorrência de mineral no Brasil e você tem que associar os escudos cristalinos. Pode passar também. Pode passar. As bacias sedimentares, eu expliquei isso aqui, não expliquei? Expliquei? Beleza. Pode passar também. Pode passar. E os dobramentos modernos, eu cheguei a falar disso daqui? Não? Então, copiei rapidinho, para a gente dar continuidade. Lembrando que dobramentos é a mesma coisa que o quê? Sempre que falar dobramento na tua prova, é a mesma coisa que... Sempre que falar de dobramento, você vai lembrar de cadeia montanhosa, de montanha, tá? Na geografia não existe montanha, existe dobramento. Alguns dobramentos são modernos. Dobramentos modernos são as montanhas que estão se formando atualmente, hoje, como por exemplo, a Cordilheira dos Andes, tá? Os Andes peruanos, eles crescem anualmente. A cada ano, a expectativa, a média, na verdade, é que a Cordilheira dos Andes cresce 3 centímetros por ano. Então é um dobramento moderno, é uma montanha que está se formando agora. Só que existem alguns dobramentos que são antigos, montanhas que se formaram há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás. E é o caso de alguns dobramentos aqui no Brasil. Nós temos alguns dobramentos, só que são bem antigos, tá? Então, sempre que falar de dobramento, você vai lembrar de montanha. E esses dobramentos ocorrem pelo encontro de duas placas tectônicas. Essas duas placas começam a se pressionar, formando os dobramentos. Lembrando que a prova do Enem ano passado cobrou umas 3 questões sobre relevo e estrutura geológica, tá? Então esse conteúdo cai bastante. Recomendo vocês a estudarem esse conteúdo e qualquer dúvida que surgir, trazer para a aula. Não deixa passar batido, porque como eu disse, ano passado o Enem cobrou que são agentes exógenos. Se tu não souber o que é exógeno, já errou uma questão. Aí o teu sonho de fazer medicina vira enfermagem, aí de enfermagem vira sei lá o que, tá? Então eu acho bom vocês focarem nesse conteúdo e estudar. Se elas estão também se aproximando mais rápido, é isso? E sim, enquanto você tem de um lado da placa o movimento divergente, com duas placas se afastando, né? Se aqui são duas placas que estão se afastando, como por exemplo a placa sul-americana e a placa africana, formando a dorsal. Do outro lado, você tem duas placas que estão se encontrando. Se essa está indo para a direita, essa daqui está vindo para a esquerda por conta desse distanciamento entre a placa sul-americana e a placa africana. A mesma coisa aqui. Aqui você tem a placa de Nazca e a placa sul-americana se encontrando, formando dobramentos. Então, enquanto de um lado elas se distanciam, do outro lado elas se encontram. Beleza? As placas elas estão cada vez mais se reajustando. A expectativa é que daqui a 40 milhões de anos as placas tectônicas voltem a formar um único continente como nós já tivemos, que foi a Pangeia, tá?
mais rápido do que o normal. Nós tivemos alguns terremotos muito fortes, como por exemplo dos anos 2000, que atingiu a Ásia e aí provocou aquele grande maremoto. Esses impactos que são muito grandes acabam movimentando com maior velocidade as placas tectônicas. Até o movimento de rotação da Terra está mais acelerado agora. O dia está durando menos, alguns milésimos de segundos, mas o movimento das placas tectônicas foi tão intenso que mudou também a dinâmica de rotação da Terra. Uhum. Lembra que eu mostrei aquele círculo do fogo? Isso, que pega principalmente o Oceano Pacífico. Então você tem várias placas tectônicas que estão se encontrando naquele local. E aí com isso você tem tanto atividade sísmica, que são os terremotos, quanto atividade vulcânica, por conta desse encontro das placas. Então a pressão que tem na camada interna, no manto, essa pressão quer sair. E aí acaba provocando tanto o abalo sísmico quanto o vulcanismo. Aí você tem formação de ilhas, arquipélagos, que é o caso do Japão. O Japão é formado por um conjunto de ilhas. E quando eu mostrei para vocês a imagem do Japão, no Círculo de Fogo, são 3 placas tectônicas que estão ali no local onde você tem o Japão. Então imagina a quantidade de abalo sísmico e vulcanismo que você tem na região. Os vulcões estão em atividade lá no Japão. E boa parte desses vulcões estão em atividade embaixo do oceano. Então eles estão expelindo lava, você não está vendo, mas embaixo do mar você tem magma que está sendo expelido pelo vulcão. Aí ele entra em contato com a água, vai solidificar, virar uma rocha. Daqui a 100 anos esse vulcão entra em atividade novamente. Aí tem mais lava saindo e virando rocha. Ao longo de centenas, milhares de anos, você vai acabar formando ali uma ilha oceânica. É o que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil. A ilha de Fernando de Noronha é uma ilha formada por atividades vulcânicas. Não sei se vocês acompanharam. Semana passada nós tivemos um terremoto. Eu não sei se eu falei com vocês ou se foi no final de semana que isso aconteceu. Eu acho que foi no final de semana. Eu dei aula para vocês aqui na sexta-feira, eu acho que quando foi sábado ou domingo. Teve um terremoto um pouco mais forte perto da ilha de Fernando de Noronha. E aí noticiaram, foi um terremoto de 6 graus na escala Richter. E aí estavam com medo desse terremoto acabar se transformando em um maremoto e atingir Fernando de Noronha, porque foi forte. E aí eles estavam com medo de virar um maremoto e pegar a ilha, né? Só que aí os geólogos descartaram a possibilidade. Por mais que tenha sido um pouco mais forte, foi distante da ilha de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha sentiu o tremor do terremoto, mas foi distante. Então o maremoto não conseguiria chegar até Fernando de Noronha. Fernando de Noronha foi formado por atividades vulcânicas. E até hoje você tem atividades sísmicas entre a placa sul-americana e a placa africana, que é justamente aonde você tem a ilha de Fernando de Noronha. São a mesma coisa que o quê? Algumas, né? A Fernando de Noronha se parece muito com a formação territorial do Japão, mas quando a gente fala de América Central, por exemplo, você tem algumas atividades vulcânicas ali que formam novos territórios, mas não com tanta intensidade como você tem no Japão. Por mais que Fernando de Noronha fique aqui na América do Sul, foi formada por atividade vulcânica. Na América Central, nós temos algumas ilhas vulcânicas também, mas não com a mesma intensidade que o Japão. Uhum. Não, ali na América Central você tem placas continentais, né? E essas placas continentais acabam formando cadeias montanhosas. No caso do Japão, você tem tanto placa continental quanto placa continental e oceânica, formando aquelas fossas marinhas, aqueles buracos gigantescos no oceano, né? O Japão é um pouco diferente, porque como eu disse, são 3 placas tectônicas diferentes lá. Então você tem placas continentais e placas oceânicas. Aí vai formar ilha vulcânica, fossas, dorsais, tudo ali no território do Japão. Há um tempo atrás o Japão filmou, né, eu falei com vocês, filmou ali e noticiou ao vivo a formação de um novo território, que foi uma nova ilha que se formou no Japão a partir de atividades vulcânicas.
Belezinha? Então, maremoto e tsunami. Maremoto é quando o abalo sísmico ele se forma no oceano, quando o epicentro, a área de encontro, né, na verdade o epicentro é o primeiro ponto, aqui, ó, vou levantar, né, melhor. Imagina aqui, ó, você tem a superfície, embaixo da superfície você tem as camadas internas. Eu mostrei essa imagem para vocês, né? Tem as camadas internas. Aí digamos que aqui foi a área de encontro das duas placas tectônicas. Essa área de primeiro choque, de primeiro contato na camada interna da Terra, nós chamamos de hipocentro, certo? Hipocentro. E a camada superficial, isso já caiu na prova do Enem. E a camada superficial, aonde esse tremor vai ser sentido inicialmente, nós chamamos de epicentro. Se esse epicentro, né, essa superfície que sentiu o primeiro contato do terremoto for no oceano, nós chamamos de maremoto. Tem o terremoto em terra e o maremoto quando o epicentro ocorre no mar, maremoto. Esse maremoto pode provocar tsunamis, que é aquela grande movimentação de massa d'água em direção ao continente. Essa básica é que o maremoto é a área de primeiro tremor na superfície marítima, é a área onde o tremor foi sentido inicialmente no mar, maremoto, e aí esse maremoto pode se transformar em tsunami, que é a movimentação do mar em direção... Imagina que isso aqui é uma onda gigantesca em direção ao continente, é um tsunami. Belezinha? Então eu coloquei aqui, ó, em relação aos desdobramentos modernos, formação geológica mais recente, sublinha isso aqui para mim, ó. Mais recente, são as formações que ocorrem atualmente. São os dobramentos modernos, estão se formando agora, as grandes cadeias montanhosas. Então são formações mais recentes. Alguém lembra de qual é a era mais recente? Qual é o nome que eu falei para vocês? Ó, essa é a mais recente, nós vivemos nessa era. Caso a prova do Enem ou da UERJ coloque algo sobre isso. Qual é a era que nós vivemos hoje, a mais recente? Alguém lembra? Isso aí, perfeito. Era Cenozoica. Então, quando falar de dobramentos modernos, você lembra principalmente dessa era atual, que é a era Cenozoica. Pode até acrescentar aí, tá? Nós temos dobramentos terciários, que são aqueles dobramentos também formados entre a era Paleozoica e Cenozoica. Coloquei que os dobramentos modernos são situadas próximas de contato entre as placas. Então você tem duas placas tectônicas que estão se encontrando, certo? Esses dobramentos modernos, já caiu na prova do Enem também. Esses dobramentos modernos, eles são comuns aqui, ó, justamente na área de encontro das placas. Aqui você tem dobramentos, a placa se dobra, estão se pressionando. Tá? Um grande exemplo disso, Cordilheira dos Andes. O Brasil não possui dobramento moderno, o Brasil possui dobramentos antigos. Tá? Pode passar para mim, por favor? Isso aqui, ó, é um dobramento moderno. Aqui nós temos a imagem do Himalaia. Tá? Duas placas tectônicas se encontrando, a placa indiana e a placa euroasiática. Elas estão indo na mesma direção. Grandes placas continentais indo na mesma direção, acaba formando esses dobramentos modernos, movimentos orogenéticos. Isso aqui é o dobramento da placa. Ah, e aí você tem os pontos de maior altitude da Terra, por exemplo, entre o encontro dessas duas placas. Atualmente... Oi? Até o quê? Aqui, né? Desse lado. É, porque aí leva em consideração também as rochas que estão entre esses dois pontos, a vegetação. Atualmente, nós temos um conflito nessa região aqui, tá? Do Himalaia,
entre a Índia e a China. E existem alguns territórios na Cordilheira do Himalaia que a Índia reivindica esse território e a China também reivindica a posse desse território. Então elas estão em disputas. No início do ano a gente achava até que poderia surgir um grande conflito na região, tá? A China tem o apoio, por exemplo, de algumas potências como a Rússia. A Índia vai pedir interferência ali da União Europeia, então pode surgir um conflito muito grande por conta desses territórios aí próximos do Himalaia. Alguns soldados já morreram, nós tivemos nesse ano mesmo conflitos armados entre a China e a Índia com soldados mortos, então ainda está uma tensão muito grande. Tá? Pode passar, por favor? Agora, bem básico, a classificação do relevo brasileiro. Nós tivemos 3 geógrafos que trabalharam o relevo brasileiro. Como que a gente define o nosso relevo? Tá? Então, 3 geógrafos trabalharam o nosso relevo e é isso que a gente vai trabalhar agora. Pode passar, por favor. Primeiro geógrafo que classificou o nosso relevo, que chegou e falou, porra, vamos trabalhar o relevo brasileiro? Aonde tem planalto, onde tem planície, quais são os planaltos? Primeiro geógrafo foi Haroldo de Azevedo. E o que o Haroldo de Azevedo considerou na hora de trabalhar o relevo brasileiro? A altimetria. Por Haroldo de Azevedo, tudo que estivesse acima de 200 metros, ele considerou como um planalto. Bem simples. Olhou o relevo, tem mais de 200 metros? Planalto. Se tiver menos de 200 metros, abaixo de 200 metros, ele vai considerar como uma planície. E aí, de acordo com essa classificação, em relação ao relevo brasileiro, 59% do nosso relevo é classificado como planalto e apenas 41% é classificado como planície. Tá? Isso lá na década de 40. É uma das classificações mais antigas, é uma das classificações mais básicas, mais tradicionais. Hoje a gente não utiliza mais essa classificação, só que você tem que lembrar principalmente dessa palavra aqui. Ó. Quando passar para o caderno, sublinha, tá? Altimetria. De acordo com o Haroldo, ele vai classificar o relevo apenas pelas cotas altimétricas, a altitude. A altimetria é altitude. Ele vai olhar para o relevo, passou de 200 planalto, abaixo de 200 planície. Tranquilão? Existem alguns relevos que vale a pena você sempre colocar na cabeça, sempre ter em mente. Planalto Central. Planalto Central ali vai predominar no centro-oeste brasileiro. É um dos maiores planaltos que nós temos. Inclusive, Brasília foi construída no Planalto Central. E a planície amazônica. Agora, repare que essa planície aqui, a planície amazônica, ela vai diminuir de acordo com o tempo. Essa foi a primeira classificação. Quando ele definiu o relevo brasileiro, para ele, a planície amazônica era gigantesca. Ele só levava em consideração a altitude. Só que, conforme o tempo vai passando e outros geógrafos vão trabalhando o relevo brasileiro, essa planície aí vai diminuindo. Tá? Copiei rapidinho para eu poder passar logo. Isso. Geralmente, aonde tem planície, você tem área de bacia sedimentar. Por quê? Bacia sedimentar são as áreas que possuem acúmulo de sedimento, né? É uma bacia sedimentar, tem acúmulo de sedimento. E geralmente esses sedimentos, eles vão se acumular nas partes mais baixas do relevo. A areia, que é o sedimento, ele sai da parte mais alta e vai para a parte mais baixa. Isso é lógica. Você tem o vento, você tem a água da chuva, levando a areia do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Né? Ponto mais alto para o ponto mais baixo. E é justamente nesses pontos mais baixos que você encontra a bacia sedimentar, consequentemente, a planície. Por exemplo, a planície amazônica ali, ó, no mapa, é uma área de bacia sedimentar, é a bacia amazônica. Tá? Posso passar? E aí vem esse geógrafo aqui, ó, maravilhoso, cara gênio, chamado Aziz Absaber. A prova do Enem adora cobrar Aziz Absaber.
O Aziz Absaber, ele foi um dos maiores geógrafos brasileiros. E ele trabalhou diferentes assuntos da geografia brasileira. Ele trabalhou o relevo, ele trabalhou os domínios morfoclimáticos, ele trabalhou também as interações sociais. Esse cara foi um gênio, tá? Até hoje, a gente trabalha muito o Aziz Absaber. Infelizmente, ele morreu, mas deixou um material muito bom pra gente. Quando ele foi trabalhar o relevo brasileiro, ele decidiu fazer o seguinte, cara, trabalhar o relevo apenas pela altitude é algo muito cru, é muito pobre trabalhar o relevo apenas pela altimetria. Você precisa trabalhar o relevo de acordo com a sua formação. Como que esse relevo foi formado e não a sua altitude. Então, quando ele foi trabalhar o relevo brasileiro, ele levou em consideração a geomorfologia. Você vai sublinhar no caderno, aqui, ó. Leve em consideração a geomorfologia. Geomorfologia é formação do relevo. Geomorfologia. E para o Aziz Absaber, ele vai fazer o seguinte: todo relevo que predomina a erosão, ele vai chamar de planalto. O que é erosão? O que é erosão? Erosão, você vai puxar uma seta ali e vai colocar transporte do sedimento. Lembra que eu falei com vocês semana passada que existe uma diferença entre intemperismo, erosão e sedimentação. Existe uma diferença, tá? Então, ó, intemperismo, alguém lembra o que é? Isso aí, perfeito. Intemperismo é a degradação da rocha. Vou colocar aqui, ó. Degradação da rocha. Conforme a rocha vai se desgastando, começa a soltar farelos, seja pela água da chuva, pela força do vento, a gente fala que é o intemperismo, é a degradação da rocha. Depois que a rocha foi degradada e começou a soltar farelos, areia, essa areia ela não vai ficar no mesmo local da rocha, ela vai se deslocar. O deslocamento, o transporte desse sedimento do ponto mais alto para o ponto mais baixo, a gente chama de erosão. Então, erosão é o transporte do sedimento. Transporte de sedimento. É a erosão. É um processo, tá? Então, primeiro você tem o desgaste, depois o transporte e, por último, a sedimentação. O que é a sedimentação? Acúmulo de sedimento. Então, de acordo com o Aziz Absaber, planalto é o relevo onde predomina a erosão, aonde predomina o transporte de sedimento, a perda. Vou até colocar aqui, ó, perda. De onde está saindo a areia. Se você tem um relevo e nesse relevo sai mais areia do que acumula, você está perdendo mais areia do que está acumulando, é o planalto. E a planície é o relevo onde acumula o sedimento, acumula a areia. É onde nós temos a sedimentação. Então, planalto predomina a erosão, planície predomina sedimentação, acúmulo. Quando copiar no caderno, puxa uma seta em erosão e coloca transporte, perda, principalmente, e a planície, você vai colocar aí o acúmulo, tá? A sedimentação é o acúmulo. Olhou para o relevo, está saindo mais areia do que acumulando? Planalto. Uma maneira bem básica da gente trabalhar isso daí, bem crua, na verdade, mas só para a gente ter uma noção. Se você está num morro, tá no morro, tá na favela, tá no morro, uma área alta, predominantemente alta, e aí choveu. Quando você sai na rua, na parte mais baixa do relevo, no pé do morro, ali no pé do morro, já reparou que você vai encontrar um acúmulo de areia, como se fosse um banco de areia? Choveu pra cacete o dia inteiro, choveu muito. Quando tu sai na rua, no pé do morro, na esquina, tem um acúmulo de areia, um banco de areia. Da onde saiu essa areia?
Está no pé do morro. De onde saiu a areia? De onde veio aquela areia? Cara, vocês estão bem, vocês estão bem, tá? Então aqui, ó. Você está no morro. Aqui você tem o banco de areia. Acumulou areia. Depois da chuva. A areia veio da onde? Jesus jogou areia aqui? Caiu do céu? Porra, aí sim. Caiu daqui de cima, ó. Aqui em cima você está perdendo a areia. Aqui em cima é o planalto. A areia está saindo daqui, está perdendo a areia. E aqui embaixo está acumulando a areia. Aqui embaixo é a sedimentação. Então aqui é a planície. Assim, Aziz Absaber trabalhou o relevo brasileiro e classificou o nosso relevo. De acordo com a classificação de Aziz, 75% do nosso relevo é classificado como planalto, 25% é classificado como planície. Agora olha lá como é que a planície amazônica diminuiu. Quando você compara o Aziz com o Haroldo, olha como é que o relevo diminuiu. Olha como é que a planície amazônica está menor. E vai diminuir ainda mais, tá? Todo mundo copiou? Oi? Planalto e planície? Não, a tendência, na verdade, é a planície diminuir ainda mais. Vai acumulando, você tem o desgaste, beleza. A ideia é que, ao longo do ano, o que vai aumentar são as bacias sedimentares. Bacias sedimentares. Ah, mas a planície não está em área de bacia sedimentar? Tá. Só que o planalto também está em área de bacia sedimentar. Porque imagina, ao longo de milhões de anos, você acumulando sedimento. Agora imagina um sedimento sobre o outro. Você acaba formando um planalto sedimentar. Um planalto, uma área alta, de alta altitude, com acúmulo de areia. Acumulou tanta areia ao longo do tempo, de milhões e milhões de anos, que você forma um planalto sedimentar. E nós temos alguns planaltos sedimentares no Brasil de grande proporção, de grande extensão. Quando você olha o perfil do Grand Canyon, você vai olhar que são várias camadas, uma sobre outra. Aquilo dali é um planalto sedimentar. Foram acumulando sedimento ao longo de muito tempo, um sobre o outro. A pressão e o calor foi transformando aquilo dali em uma rocha sedimentar, uma rocha de sedimento, ao ponto de você formar um planalto sedimentar. Isso acontece. E nós temos no Brasil. Beleza? Então, esse desgaste ao longo do tempo, a tendência é formar mais planaltos sedimentares. Vai lá, bota outro aí, fazendo um favor. E aí vem a classificação do Jurandir Rossi. Eu vou colocar o mapa depois para vocês. É o mais complexo, é o mais cobrado em prova, é o mais chato de você estudar. Jurandir Rossi, esse cara ainda existe, tá? Ele ainda é vivo, é um grande geógrafo brasileiro. E ele decidiu complementar o relevo do Aziz, trabalhar melhor o relevo do Aziz. E como que ele vai trabalhar melhor o relevo do Aziz? A partir de aerofotogrametria. E o que é a aerofotogrametria? É quando você acopla uma câmera fotográfica embaixo do avião. Você coloca uma câmera de tirar foto de alta precisão embaixo de um avião bimotor. Aí esse avião, ele vai sobrevoando a Amazônia e vai tirando fotos de tudo que ele encontrar. Aí existe um projeto aqui no Brasil chamado Radam Brasil, que significa Radar da Amazônia. E nesse projeto Radam Brasil foram fotografadas várias características da Amazônia. Jurandir Rossi pegou essas imagens e percebeu que, na verdade, existe um tipo de relevo que não foi mencionado antes. Porque até então só trabalhavam com planalto e planície. Mas ele vai dizer que existe um relevo chamado depressão no Brasil. Então agora nós não temos apenas planalto e planície. Relevo brasileiro, ele é constituído de planalto, planície e depressão. E para o Jurandir, o que é uma depressão? Depressão é como se fosse um vale. É uma área do relevo onde
As áreas ao entorno, ao lado, possuem maiores altitudes. É um vale, é um caimento no relevo. Então aqui, ó, nós temos uma depressão e ao redor nós temos planaltos. Nós temos um caso muito emblemático de depressão no Brasil, que fica justamente entre dois planaltos, que é o caso da depressão sertaneja. O sertão no Nordeste é uma grande depressão, tá? E é uma depressão porque fica entre dois planaltos. Quais são os planaltos? Planalto da Borborema. Planalto da Borborema, qual é a função dele no clima brasileiro? Beleza. Planalto da Borborema e o Planalto do Parnaíba. Só copia. Existe a depressão absoluta e a depressão relativa. Isso, a aerofotogrametria. Aqui, ó. Isso aí. Isso aí. Por que esses alunos aí não vêm assistir aula, esses que estão em casa, os que respondem? Tá? A aerofotogrametria, para quem perguntou aí online, é a fotografia aérea da Amazônia, tá? E aí foram tiradas várias fotos, como se fosse um quebra-cabeça. Depois pegaram essas imagens, juntaram e formaram uma grande imagem da Amazônia. E aí perceberam que nós temos alguns relevos que parecem vales. E aí a gente deu o nome disso de depressão. Quem perguntou aí, ó, no caso da depressão sertaneja, o sertão nordestino é uma grande depressão, tá? E aí de um lado você tem o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, ele impede a massa de ar carregada com chuva que vem do oceano de chegar até a depressão sertaneja. Essa massa de ar, ela não consegue passar pelo Planalto da Borborema, que tem alta altitude. Resultado, ela vai bater no Planalto, vai passar pela condensação, que é o resfriamento da massa de ar, e esse resfriamento acaba formando chuva, que nós chamamos que é a chuva orográfica. Caiu na prova da UERJ tem uns 3 anos. Só que ela falava da chuva orográfica no relevo dos Estados Unidos, tá? Qual é o rio que corta ali o sertão nordestino? Rio do São Francisco. Rio São Francisco pode ser chamado de Rio dos Currais, Rio da Integração Nacional, Velho Chico, tá? Ele corta o sertão nordestino. O Rio São Francisco corta uma área de depressão. Lembrando que o Rio São Francisco, o rio em geral, é um rio de planalto ou é um rio de planície? É um rio de planalto. Por que você tem que lembrar disso? Porque se o rio é de planalto, ele é bom para gerar energia. E nós temos algumas usinas hidrelétricas no Rio São Francisco, como a usina de Sobradinho. Belezinha? Coloquei aqui, ó. Depressão predomina a erosão ao invés da sedimentação. Então faz um favor para mim, para quem copiou, sublinha a palavra erosão aí. Erosão. Por mais que você tenha esse caimento no relevo, essa bacia, você tem sedimento saindo dessa área aqui, ó. Sedimento. Oi? Semiaridez? Semiárida? Isso aí, perfeito. Lá no sertão nordestino, você tem uma área muito seca, porque essas massas de ar não conseguem passar para o sertão. Então o ambiente fica muito seco. Tanto é que o clima é o clima semiárido. Então você cria uma grande semiaridez. É como se fosse um deserto. Tá? Pelo quê? Hipirogênese? Pode. Nós temos algumas depressões que não são mencionadas por Jurandir Rossi, mas por conta da escala. Ele vai pegar uma escala um pouco maior, né, para trabalhar os detalhes.
Agora, o que é uma escala maior para trabalhar o território brasileiro. Não tem um detalhe muito grande, mas ele vai trabalhar de maneira mais ampla. Se você começar a dar um zoom no relevo brasileiro, começam a aparecer várias depressões. E existe uma depressão aqui no Rio de Janeiro que foi formada pela epirogênese, que é a depressão do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, onde você tem a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, foi formada pela epirogênese e lá é uma depressão. Por que uma depressão? Porque o Vale do Paraíba, ali em Volta Redonda, fica entre duas serras de maior altitude. Uma é a Serra do Mar e a outra é a Serra da Mantiqueira. Beleza? Tabuleiros litorâneos? Aqui, ó. Imagina que você está lá na praia, lá em Rio Grande do Norte, lá no litoral nordestino. Aí você está na praia. Aquela área plana, areia da praia, de planície ali, tranquilão. Só que a 50 metros da água da água do mar, você tem um relevo íngreme, como se fosse uma chapada. A gente chama isso daqui de tabuleiro litorâneo. São aquelas falésias que aparecem lá no litoral nordestino, esse paredão, nós chamamos de falésia ou tabuleiros litorâneos. E no Nordeste aparecem muitos tabuleiros litorâneos. Entendeu? No Plano da Borborema? Isso. Perfeito. O Plano da Borborema pega ali o agreste nordestino. Então, quando você está no litoral, na zona da mata, você consegue avistar essas falésias e esses tabuleiros, que é justamente a subida, é como se fosse a subida ali do Planalto da Borborema. Beleza? Tem. Ali tem uma praia lá que se chama Baía dos Golfinhos. É em Pipa, no Rio Grande do Norte. Lugar bonito pra cacete. E aí tem uma escada para você descer essas falésias. A maioria das praias ali no Rio Grande do Norte, você tá na área alta aí para descer para a praia, tu tem que pegar uma escada muito grande ou um morro muito grande para você chegar até a praia. Porque lá são vários tabuleiros litorâneos, várias falésias, são altas. Baixada e depressão? Para vocês, nenhuma. Baixada acaba sendo uma área que está possui menor altitude em relação ao seu entorno. Só que é como se fosse em uma escala menor, uma área menor do que, por exemplo, uma grande depressão. Por exemplo, Baixada Santista, Baixada Fluminense, é uma área onde o seu entorno tem maior altitude. Aí você configura como uma baixada. Não é uma grande depressão, porque é uma área pequena. A gente chama de baixada. Tem mais a ver com a questão do tamanho, da escala, abrangência. Beleza? Agora, existem algumas depressões que são absolutas e existem depressões relativas. A depressão absoluta, imagina que aqui ó, é o mar, tá? É o nível do mar. Se a depressão está acima do nível do mar, ela é relativa. Se a depressão está abaixo do nível do mar, você tem uma depressão lá no interior do Brasil. E se essa depressão estiver abaixo do nível do mar, a gente fala que é uma depressão absoluta. Aqui no Brasil não existem depressões absolutas. Todas as depressões brasileiras estão acima do nível do mar. São depressões relativas. Beleza? Essas depressões foram preenchidas por sedimento. Então, geralmente, você vai associar a depressão à área de bacia sedimentar. Tá? As depressões, elas estão entre 100 e 500 metros de altitude. Passando de 500 metros, geralmente a gente trabalha com planalto, onde também predomina a erosão. Pode passar, por favor? Tem algumas questões para a gente resolver? Vamos trabalhar essas questões? Tá, antes de trabalhar as questões, olha essa imagem aqui. Tá vendo essa área verde aqui? Esse aqui é o Rio Amazonas. É o que sobrou do Rio Amazonas na classificação dos geógrafos brasileiros. Então, quando você pega aquele primeiro mapa, onde a planície amazônica era gigantesca, agora, na classificação atual, a mais trabalhada, a mais aceita, a classificação que é utilizada pelo IBGE, o Rio Amazonas, a planície amazônica, na verdade, ela está bem menor. As planícies brasileiras, elas tendem a se limitar ao redor dos grandes rios
ou no litoral. Quando a gente fala ao redor dos grandes rios, nessa classificação aqui, ó, planície amazônica, uma grande planície amazônica gigantesca, número 23, ó. Planície do Rio Amazonas. Então, ao redor dos grandes rios, planície. São as áreas onde acumulam sedimento. A número 26, planície e Pantanal mato-grossense. A planície do Pantanal é a maior planície do Brasil e considerada a maior planície inundável do mundo. O rio Amazonas, ele é um rio, na verdade, o rio Paraguai, onde você tem o bioma do Pantanal. O bioma do Pantanal é cortado pelo rio Paraguai. E lá no Pantanal você tem uma grande área de planície. O rio Paraguai, que corta o Pantanal, ele não suporta toda a carga d'água que ocorre durante o verão. Verão é a estação mais chuvosa. Então, durante o verão, chove muito. O rio Paraguai, que é um rio plano, ele não suporta essa carga d'água e transborda, provoca um grande alagamento no Pantanal. Como o Pantanal agora está pegando fogo, a gente está passando por um momento atípico, uma grande seca, uma das maiores secas que nós já tivemos. Boa parte dos rios não transbordaram no início do ano. Inclusive o próprio rio Paraguai, que é um rio que sofre com a cheia, está abaixo da média. Tem alguns pontos do rio Paraguai, por exemplo, que só possuem 20 centímetros de profundidade, enquanto em algumas épocas do ano você chegaria a 3 metros de altura. Secou tanto que hoje está a 20 centímetros de profundidade. Mas, quando você está em um período normal, o rio Paraguai transborda e alaga uma área gigantesca. É por isso que a planície do Pantanal mato-grossense é considerada a maior planície inundável do mundo. E aqui ó, nós temos o rio Araguaia, que é um dos rios mais importantes do centro-oeste brasileiro. Pode colocar as questões pra gente? Tem questão aí do Enem, tem questão do... Tá lá no outro slide. Tem questão do Enem, tem questão da UERJ, tá? Aí quando tu colocar, já puxa aqui a abinha no canto para não aparecer o gabarito. Aí, vai, questão do Enem. Dá 1 minuto para vocês resolverem isso daí, depois eu explico. E aí, todo mundo fez? O que vocês marcaram aqui? Quem marcou A, levanta a mão. A. B. Marco B. C. D. E E. Beleza. Então, próxima questão, não vou perguntar não, já vou passar para a resposta. A resposta certa, alfa. Questão do Enem do ano passado. Isso é só para vocês terem uma noção, e eu já falei no início do ano, falei quando vocês retornaram para a aula presencial, o Enem vem cobrando cada vez mais termo técnico, termo específico. Se você vai fazer o Enem achando que chegar lá na hora é só você ler um textinho que vai acertar a questão,
Não vai. Não vai. Tá? Lembrando que tem gente que está estudando desde o início do ano. Tem aula aí, tem curso que não parou com aula presencial, tá diretão. Vagabundo que está se matando de estudar e vai concorrer com a mesma vaga que você. Mesma vaga. Quem quer fazer medicina aqui? Alguém quer fazer medicina? Não? Medicina. A medicina é um dos cursos mais concorridos do Brasil. Para você passar para medicina, basicamente você tem que gabaritar a prova. Gabaritar. Cada erro seu na prova vai colocar você lá embaixo na classificação. Lá embaixo. Agora imagina o cara que está estudando um dos melhores cursos aí do Brasil. O cara que está se matando de estudar há mais de 2 anos para fazer medicina. E você? Você que está cagou o ano inteiro e acha que chegar na prova vai ler um texto e vai conseguir acertar a questão. Tu acha que vai passar por alguma coisa? Não vai. Medicina, tu quer passar? Então tem que comer o estudo. Estudar igual um condenado. Ter força de vontade. Achando que vai cair milagre na sua prova? Não vai. Não existe milagre na hora do Enem. Então, se eu fosse você, já que a prova adiou, vocês têm tempo para estudar, recomendo pegar e estudar o que a gente já trabalhou. E a gente já trabalhou muita coisa. Muita coisa. Isso aí, ó. Fatores climáticos. Trabalhei em slide, coloquei imagem bonitinha para vocês. Falei de todos os albedos, a capacidade de reflexão da superfície terrestre. Tá tudo lá no Google Classroom lá. Só pegar e ler, cara. Só estudar. Questão do Enem ano passado. Que diz o seguinte. A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do... A questão é, existem alguns corpos, existem alguns materiais que conseguem refletir a luz do sol com maior facilidade e existem alguns materiais que ao invés de refletir, eles vão absorver a luz do sol. A gente chama isso de albedo. Albedo é a capacidade que um corpo tem, que um material tem, de refletir a luz do sol. Se ele não reflete muito, ele absorve. Imagina, aqui é o sol, e o sol emite calor, irradiação. O calor vai chegar na superfície, parte desse calor vai ser refletida e vai embora, ele não fica na superfície. Uma outra parte, ao invés dele refletir, ele vai absorver a luz do sol. E se ele absorve, a temperatura aumenta. Se ele não reflete, se ele está absorvendo a luz do sol, a temperatura aumenta. Quer ver um exemplo disso? O asfalto. O asfalto não reflete muito a luz do sol, ele é preto. Material preto, ao invés de refletir, ele absorve. Por isso que você usa preto no inverno. A blusa preta no inverno, ela tende a absorver a luz do sol e aumenta a temperatura. Então, para fugir um pouco do frio, você usa o preto no inverno, porque vai absorver a luz do sol e aumenta a temperatura. Agora, no verão, o ideal é você usar blusa branca. O branco, ele não absorve calor. O branco, ele reflete a luz do sol. É por isso que na neve, o sol bate na neve e a neve não derrete. Porque o branco da neve está refletindo a luz do sol, não está absorvendo. Isso é albedo. É a capacidade que um material, que um corpo tem de refletir a luz do sol. Material escuro tem baixo albedo. O asfalto é um material escuro, tem baixo albedo. Baixa capacidade de refletir, então é mais quente. Corpo preto, corpo escuro, é mais quente porque absorve mais calor. Corpo branco, material branco é mais frio, porque reflete a luz do sol. É por isso que, quando você vai em alguma construção, algum prédio, geralmente eles pintam o telhado de branco. Por quê? Para refletir a luz do sol e a construção interna, né, dentro de uma casa, de um apartamento, a temperatura ser menor, ser mais estável. Isso é o albedo, é o que vocês estão vendo ali. Você tem o sol, tá? Emitindo calor, esse calor atinge a superfície, aí aqui, ó, tem a luz do sol atingindo a rodovia, tá vendo? Rodovia tá bem escura aqui, ó, preto, rodovia. Uma pequena parte dele é mandada de volta
para a atmosfera, a maior parte dele é absorvida. Esse cinza aqui, ó, é onde você tem menor emissão de calor. Então aqui, ó, rodovia tem baixo albedo, baixa capacidade de refletir. Por isso que a resposta certa, albedo dos corpos físicos. A geração de imagem por meio de tecnologia ilustrada depende da variação do albedo. Aí o que eles fazem? Colocam um satélite para captar a radiação solar, a iluminação, que é refletida de volta. E eles captam essa imagem a partir do albedo, do calor que é mandado de volta para a atmosfera e captado pelo satélite. Beleza? Lembrando que o albedo é um fator climático. O albedo influencia na temperatura e no clima. Quando você tem, por exemplo, uma área urbana intensamente impermeabilizada, que é a construção de asfalto, dentro dessa área tende a ter maior temperatura. Você pisar no asfalto agora descalço, tá quente. Agora, se você colocar a mão na parede branca ali fora, tá fria. Albedo. Vai, bota outro, por favor. E nem do ano passado também, tá? É perfil topográfico. Vou mostrar depois para ele então. Ele está traçando entre dois pontos, tá vendo? Entre o ponto A e o ponto B. Aí ele está te mostrando, ele está querendo te mostrar que entre o ponto A e o ponto B você passa por planaltos, depressões e planícies. É um grande perfil que ele vai te mostrar. Eu coloco depois para ele. Beleza? Tá fácil, não tá? Isso daí eu já falei 1 milhão de vezes, repetir, porra. Então, ó, pode botar a resposta aí pra mim, por favor. Resposta certa, exógenos. Se você lesse só isso daqui, ó, se você fosse só na pergunta, sem ler o texto, você conseguia acertar. A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos. Se ele está falando, aí está te perguntando, em qual processo? Se ele está falando que é influência humana é um agente interno ou externo? O ser humano, ele é um agente interno da Terra, das camadas internas, ou é da camada externa da Terra? Externa. O ser humano é um agente exógeno. Os agentes externos, intemperismo químico, físico e biológico, o ser humano entra como um agente biológico que tem capacidade de modificar as camadas externas da Terra. Agentes eruptivos, movimentos internos da Terra, e a erupção vulcânica é agente interno. Agente interno é o agente endógeno. Então você descartaria a alfa. A C, agente tectônico. Tectonismo é o movimento das placas tectônicas. O movimento das placas tectônicas, agente interno. Magmáticos, mesma coisa que o eruptivo, formado por agentes internos, a partir de atividades vulcânicas, é endógenos, ele quer ser humano. Ser humano não é endógeno, ser humano não tem capacidade de formar magmatismo. E o metamórficos, metamórfico é quando você tem erupção vulcânica e o magma entra em contato com outras rochas, formando uma rocha metamórfica, uma rocha que sofreu grandes transformações pelo calor do vulcão. Metamorfismo também é um agente interno. O único agente externo aí, ser humano, agente exógeno. Enem do ano passado. Pode passar, por favor? Enem do ano passado.
o ideal é você praticar policultura justamente por conta disso, porque cada cultura, cada cultivo tem uma praga específica para aquele cultivo, que come aquele cultivo. Por exemplo, o cacau. Tem uma praga que adora comer o cacau. O nome da praga é vassoura de bruxa. Porque o bichinho se parece com um espanador. Aí chamam de vassoura de bruxa. É uma praga específica que come cacau. Só que dentro de uma cadeia alimentar, uma praga come a outra. Então, o ideal é você praticar a policultura. O que é policultura? Plantar um pouco de cada cultura, diversificar os cultivos dentro de uma mesma área. Porque aí você acaba criando uma cadeia alimentar dentro daquela área agricultável e uma praga come a outra. Isso diminui, consequentemente, o uso de agrotóxico. Quando você trabalha com monocultura, você só planta uma única cultura. Só vou plantar cacau. Beleza. Só vai plantar cacau? Então a vassoura de bruxa vai crescer sem nenhum controle. Não tem um outro predador para ela, ela vai crescer sem controle. Para controlar essa praga, você precisa utilizar fertilizantes químicos, infelizmente. Ou então, você adiciona o controle biológico ali, algumas pragas naturais para controlar aquela praga que está predominando no ambiente. Para controlar a praga predominante, né? A resposta certa aí, ó, pode passar. Charlie, tá? Ó, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxico em colmeias de São Paulo. Eu não sei se vocês lembram, como essa questão foi do ano passado, no início do ano passado, tava rolando uma matéria em todos os meios de comunicação falando justamente dessa mortalidade das abelhas, que as abelhas podem entrar em extinção, muitas abelhas estavam morrendo, e estavam fazendo um alarme muito grande por conta disso. Resultado, o Enem foi lá e criou uma questão sobre isso. Então é o que eles estão falando aí, tá? Estão investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxico em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial, atinge o mundo inteiro, presente inclusive em países do chamado Primeiro Mundo, e que traz como consequências grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. Qual solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Então, em relação a esses agrotóxicos que são utilizados e, consequentemente, provocam a mortalidade das abelhas, o ideal para solucionar esse problema, é isso que a questão quer, é a utilização da técnica de controle biológico. Essa utilização da técnica de controle biológico é a utilização de pragas para controlar esses animais, essas pragas predominantes ali na monocultura. E nós chamamos isso de o ideal, né, você praticar a policultura de alimentos. No Brasil, infelizmente, isso é quase uma utopia, uma imaginação. Dificilmente isso vai acontecer. O Brasil ainda é um grande produtor e exportador de produtos agrícolas. O Brasil é um grande exportador de commodities. E aqui no Brasil, quem tem terra quer sempre mais terras. Ele quer aumentar o seu latifúndio. E o cara não vai produzir um pouquinho de cada alimento. Ele vai produzir aquilo que está dando dinheiro. Tá? Então, ele vai acabar praticando a monocultura. Ele só planta uma única cultura. Hoje no Brasil, o que vem dando muito dinheiro é a soja, é a cana-de-açúcar, é a laranja, o milho. Então, você tem grandes monoculturas de soja, monocultura de laranja. E aí essas pragas crescem. Para controlar a praga, você precisa utilizar o agrotóxico. Existe um ponto positivo das sementes transgênicas. É até complicado falar disso. Fala semente transgênica, tu fala logo de problema. Mas existe um ponto positivo das sementes transgênicas em relação a isso.
tá? Quando você planeja uma semente no laboratório, você vai fazer com que, quando aquela planta crescer, você modificou em laboratório. Então, o ideal é, quando aquela planta crescer, ela seja mais resistente a determinadas pragas. Inclusive, o Enem já abordou isso. Se a semente é transgênica, você consegue fazer, por exemplo, com que a soja se adapte melhor a uma determinada praga. Se a soja se adaptar melhor a uma determinada praga, isso evita que você utilize agrotóxico, fertilizante ou adubo químico, porque ela está se adaptando melhor, ela é uma semente transgênica. Então, um dos pontos positivos da semente transgênica é essa, se adaptar melhor a determinadas pragas, mas aí automaticamente isso te remete a um ponto negativo, porque se ela é resistente àquela praga, quem te garante que isso não pode provocar mal, aquela planta pode provocar mal ao seu organismo? As sementes transgênicas ainda estão sendo estudadas. Existem alguns países, por exemplo, que proíbem a entrada de produtos transgênicos. O Brasil vem passando por uma dificuldade muito grande nos últimos anos para exportar produtos agrícolas em direção à União Europeia. A União Europeia, por exemplo, já proibiu a entrada de algumas sementes transgênicas criadas até pela Monsanto, que é a maior empresa de sementes transgênicas e, na verdade, a maior empresa de fertilizantes químicos, adubos químicos do mundo. E o Brasil consome muito, né? Oi? As sementes transgênicas? Não, ela acaba sendo mais barata e tem um outro ponto positivo. Ela é barata e você consegue produzir mais. O fruto, ele consegue dar mais produtos do que uma semente natural. Quando você vai, por exemplo, plantar uma laranja, se você pegar uma semente natural da laranja e plantar, digamos que aquele pé de laranja natural, ao longo de um ano, te deu 1 tonelada de laranja. Beleza, 1 tonelada, você vendeu, tranquilão, natural, orgânico. Se você utilizar a laranja transgênica, ao invés de ela te dar 1 tonelada por ano, ela vai te dar 3 toneladas por ano. Produz muito mais. Só que tem um ponto negativo isso. As empresas que produzem sementes transgênicas, para garantir que o produtor vai ficar comprando a semente dele o tempo inteiro, o que eles fazem? Você não consegue replantar a semente transgênica. Se você comer uma laranja, pegar essa laranja e tentar plantar aquela semente, se não crescer, possivelmente é uma laranja transgênica. As laranjas transgênicas, qualquer fruto transgênico, você não consegue replantar. Vai te dar mais fruto, você vai plantar mais, aumenta a produtividade, só que você não consegue replantar. Isso obriga o agricultor a comprar novos lotes de sementes transgênicas o tempo inteiro. Beleza? Ele acaba se tornando um escravo das empresas transgênicas. É o que a Monsanto faz. E existem algumas parcerias, por exemplo, você vai assinar um acordo dizendo que ao longo de um ano você vai comprar 6 lotes da Monsanto. Aí ela faz um acordo com você e te vende mais barato. Vai baratear o custo da produção. Só que você não consegue replantar. Vai ficar comprando o tempo inteiro. Fora que é o que eu disse, a gente não sabe o que pode ser gerado com essas sementes transgênicas. Oi? Também é um outro ponto positivo. É o caso da soja transgênica no Brasil. A soja, ela se adapta muito bem a um ambiente mais frio. Né? Ele é um grão. Os grãos tendem a se adaptar a lugares mais frios. Por isso que a soja no Brasil começou na região sul, que é uma região mais fria. Só que a soja ela foi crescendo, a expansão da soja foi ocorrendo e precisavam de novas áreas. Mas como que você vai levar a soja natural, a soja orgânica, para um outro ambiente brasileiro, se o lugar frio é na região sul? Como é que você vai levar a soja para o centro-oeste se ela gosta de um lugar frio? Para isso, criaram uma semente transgênica da soja. Existe uma empresa brasileira criada durante o governo militar chamada Embrapa. A Embrapa, ela foi responsável por criar uma soja transgênica no Brasil. E aí, com essa soja transgênica, conseguiram fazer com que ela se adapte melhor a um ambiente mais quente, que é a região centro-oeste. Então, a soja, que é uma semente transgênica, ela consegue se adaptar a ambientes adversos, ambientes que naturalmente não são favoráveis para o seu plantio, que é o caso da soja. Hoje, o maior produtor de soja no Brasil é o Mato Grosso,
que é uma região quente, totalmente diferente do habitat natural da soja, que é um ambiente frio. Isso fruto das sementes transgênicas. Então, assim, existem pontos positivos das sementes transgênicas, eu até evito falar disso, porque algum outro professor pode estar assistindo a live e vai querer me condenar, mas existem pontos positivos. Só que também existem pontos negativos, e esses pontos negativos ainda são incógnitas, a gente não sabe o que pode acontecer. Um dos pontos positivos, como você falou, você consegue plantar em lugares adversos, lugares que naturalmente não são favoráveis para aquele plantio. Com a semente transgênica você consegue fazer isso. Você aumenta a produtividade, você aumenta a resistência à praga, mas tem pontos negativos. Os pontos negativos básicos aumentam o latifúndio, porque o cara vai querer plantar sempre mais, aumentar o seu lucro. E para fazer isso ele precisa comprar mais terras. Como no Brasil não houve uma distribuição de terra, uma reforma agrária, quem tem terra é o cara que compra, que tem dinheiro. O cara que tem dinheiro ele vai comprar sempre mais terras para aumentar a produção com monoculturas transgênicas, né? Tem a questão da saúde, estão associando nos últimos anos o aumento do autismo por conta dessas sementes transgênicas. Há um estudo que levantaram nos últimos anos dizendo que o aumento das crianças autistas, o aumento do autismo, né, é fruto de sementes transgênicas. Na Europa, por exemplo, existe um estudo muito bem aprofundado sobre isso. Tem os agricultores familiares de baixa renda, que tendem a trabalhar com culturas mais orgânicas, praticam a policultura. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos uma região de policultura na região serrana. Quando você vai na região serrana do Rio de Janeiro, Teresópolis, Nova Friburgo, você vê muitos agricultores familiares praticando a policultura, diversificando os cultivos, né? Eles plantam um pouco de cada, até para praticar a subsistência. Eles plantam um pouco de cada porque eles consomem aquilo que eles plantam. Então o cara não vai plantar só alface. É uma policultura, é diversificar. Existe policultura no Brasil. Geralmente essas policulturas são destinadas ao consumo interno da população brasileira. Você planta para abastecer a população brasileira. E essas policulturas tendem a ter uma qualidade melhor. Geralmente são orgânicas, né? É a Revolução Verde. A Revolução Verde foi o período de maior inovação tecnológica agrícola no Brasil. Durante o governo militar, para diversificar os investimentos, eles tendem a investir na produção agrícola. Só que para isso eles precisam modernizar o parque industrial agrícola. A Revolução Verde ela está mais associada também aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, para vender seus materiais agrícolas, as suas sementes transgênicas, eles acabam reunindo após a Segunda Guerra Mundial vários países. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos realizam uma reunião para debater o que pode ser feito para não acontecer uma nova guerra mundial. O que pode ser feito para a gente evitar uma nova guerra mundial? E aí, dentro desse debate, nessa reunião, fica meio que um ponto comum para todos os países. Beleza, então para acabar com uma possível guerra mundial, a gente tem que acabar com a fome. Acabando com a fome, a gente evita vários conflitos mundiais. Disputas de terra. Se você não tem fome, se você acaba com a fome mundial, você acaba com a disputa de terra, com as disputas de terra. Esse era o debate. Beleza, chegamos a esse ponto comum. Temos que acabar com a fome. Agora, como que a gente acaba com a fome? Produzindo mais alimentos. Para produzir mais alimentos, você precisa modernizar a produção agrícola, investindo em maquinários. E, ao mesmo tempo, investindo também em sementes transgênicas. E aí os Estados Unidos começam a vender os seus produtos transgênicos, começam a ampliar a sua influência pelo mundo. E aqui no Brasil, a gente recebe essa influência durante o governo militar, que a gente chama de Revolução Verde. Oi? Investiram muito pesado, principalmente em mecanização agrícola. E essa mecanização provocou um grande êxodo rural no Brasil. Muitas pessoas perderam seus empregos no campo e foram obrigadas a migrar para a cidade em busca de trabalho. Então, a Revolução Verde intensificou não só a mecanização do campo, como também o processo de urbanização do Brasil.
Então. Perfeito, perfeito. Aquele discurso de, vamos acabar com a fome mundial produzindo mais alimentos, foi só uma mentirinha para você aumentar a sua monocultura. Beleza, vamos aumentar a produção de alimentos, mas você não produz um pouco de cada alimento, você não realiza a policultura, você continua com a monocultura. Você produz mais, você tem mais alimentos hoje circulando, só que ele é mal distribuído. Come quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro morre de fome. Então, o problema da fome não foi sanado com a Revolução Verde, tá? Esse é um dos maiores discursos realizados. A Revolução Verde é uma grande mentira. Não há a ideia de acabar com a fome mundial. Perfeito. Dá tempo de trabalhar mais questões, não dá? Coloca mais uma questãozinha pra gente. Enem do ano passado, tá? Tá vendo como é que depois de um expor vocês acordam? Agora todo mundo tá participando, todo mundo tá falando. Há meia hora atrás estava todo mundo dormindo. Vocês têm que participar. Eu falo isso pelo bem de vocês. Eu não dou expor, não fico puto de sacanagem não. Eu falo pelo bem de vocês. Eu já estive na situação de vocês aí de fazer pré-vestibular e tentar entrar na faculdade. Tudo bem que eu não queria medicina, como vocês duas aí, que é um curso muito concorrido. Mas a geografia da UERJ é muito concorrida. Por incrível que pareça, a geografia da UERJ é uma das mais concorridas do Rio de Janeiro, porque a melhor faculdade de geografia do Rio de Janeiro é na UERJ. Graças a Deus eu passei, então é o que eu tô falando, já estive na situação de vocês. Cara, e pra passar na faculdade, sério, não é fácil, não cai naquela ideia de que é fácil, porque não é. É muito concorrido, então estuda, dá tempo, leva a sério, faz anotação. Outra coisa, pega um livro de geografia bom pra estudar, sabe? Isso vale muito a pena, cara. Pode parecer bobeira, mas são coisas simples que te colocam lá na frente. Pega um livrinho bom de geografia. Cara, tem um livro que você vai achar na banca de jornal ali, na feirinha da Pavuna, por R$5, cara. E eu estudei por esse livro, recomendo até hoje os alunos estudarem por esse livro. Ele é muito bom, aborda tudo isso. É um livro chamado Eustáquio de Sene, Geografia Geral e do Brasil. É esse cara aqui, ó. Eustáquio de Sene. Você pode achar ele tanto na banca de jornal, como você pode comprar ele pelo estante virtual, no site, estante virtual. Cara, tem livro do Sene mais atual e tem livro mais antigo. Se você não tem, condição de comprar um livro mais atual, e eu entendo isso, porque você não vai comprar só livro de geografia, acaba estudando todas as matérias, eu entendo isso. Se você não puder comprar um livro mais atual, compra um livro mais antigo mesmo. Cara, tem um livro do Sene de 2012. 2012, beleza, é antigo. Cara, mas ele ainda é muito bom. Muito bom. Você encontra ele por R$5. É um livro que a capa dele, é só você olhar para a capa dele é branco e laranja. Branco e laranja. Esse livro ele foi muito distribuído nos colégios públicos, o CIEP utilizava muito, por isso que você encontra muito desse livro nas bancas de jornais, e é muito barato, tu encontra por R$5. Esse livro tem mais de 600 páginas, R$5. E ele é muito bom. Tá? Então dá uma estudada pelo Sene, lê o Sene. E outra coisa, quando vocês forem estudar, cara, eu sempre falo isso, não pula o mapa. Porque geralmente o cara tá de saco cheio na hora de estudar, aí ele tá lendo uma textão, bum, 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 aí no final eles colocam um mapa no livro. O cara tá falando da Alemanha, bum, 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 falando da Alemanha, aí ele vai e coloca o mapa da Alemanha. Aí sabe o que tu faz? Tu pula o mapa, tu nem olha pro mapa e continua lendo igual um cavalo. Chega na prova da UERJ, a UERJ adora cobrar mapa. Cara, a UERJ ama mapa. E a UERJ em geografia faz questão do aluno ter que saber aonde fica a França na Europa. Eles fazem muito isso. Te dão um mapa da Europa e aí falam de um fenômeno que ocorre na Europa. Aí nas alternativas colocam lá 4 países. Era só você olhar o mapa e identificar onde está a França. Groenlândia, adoram cobrar Groenlândia. Cara, aí isso está no mapa. Você pulou o mapa e não estudou. Dá mole. Cara, é só estudar, não tem
Mistério. Bota um textão pra encher linguiça e no final é só você olhar o mapa. Porra, e a UERJ, ela é muito isso aí, ó. Visual. A UERJ é muito visual. O que você está vendo no gráfico? Vai querer que você interprete um gráfico, vai te dar uma escala de crescimento populacional e interpretar o gráfico, ele é muito visual. Então, se você ficar só lendo igual um cavalo, você vai errar. E outra coisa, pratica exercício, tem que praticar, tem que resolver. Sabe um site muito bom para resolver exercício? Revista UERJ. Um site da própria UERJ, criado pela UERJ. Porra, e lá tem todas as provas da UERJ comentada, o gabarito comentado. Cara, é uma aula aquilo dali. É só você ir lá entrar e ler. Revista UERJ. Só isso, coloca no Google, Revista UERJ. Vai ter o site da Revista UERJ, aí tem lá, questões comentadas. Todas as provas comentadas. Porra, cara, é só pegar e ler, mano. Então, ó, questãozinha aqui do Enem, batida, do ano passado, resposta certa. Charles, estrutura geológica. A divisão política do mundo, quando ele fala divisão política, é a divisão dos países, tá? A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Quando fala em estabilidade geológica, é quando você não tem a movimentação das placas tectônicas. Essas placas, elas são instáveis, elas se movimentam. Então, por conta da instabilidade geológica, você tem a movimentação das placas tectônicas. Caso você não tivesse essa instabilidade, caso fosse estável, você teria novamente essa Pangeia, a união dos continentes. Belezinha? A aula acabou? Acabou, né? Galera, estudem, beijos, abraços. Perdão caso tenham ficado chateados, se eu dei algum esporro e não gostou, mas cara, estou pensando no bem de vocês. Quero que vocês passem, sejam aprovados. Valeu? Tanto é que no finalzinho todo mundo participou. Que maravilha. Até semana que vem. Beijos, abraços. Estudem, qualquer dúvida é só me procurar. Ou coloca sua dúvida lá no Google. Google Classroom.